Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quinta e última parte da lição sobre aterramentos elétricos. Nesta aula vamos abordar um método para medição da resistência de aterramento elétrico, conforme diretriz da ABNT NBR 15749, que trata de medição de resistência de aterramento. Então, bons estudos e vamos lá. Basicamente o que veremos nesta aula quais são os critérios e qual é a metodologia para se obter a resistência de aterramento de uma malha de aterramento, né? Basicamente nesse método de medição, que é o mais utilizado, vamos utilizar o método da queda de potencial. Existem outros métodos, mas esse é o método mais utilizado na medição da resistência de aterramento, que veremos com mais detalhe a seguir. Antes de apresentar como medir a resistência de aterramento, vamos fazer uma revisão sobre o que é aterramento. Nós vimos nas aulas anteriores a definição sobre aterramento, quais são as funções de aterramento, quais são as topologias, os arranjos utilizados em sistemas de aterramento. Então, o aterramento elétrico em si, como já foi apresentado, ele é basicamente formado por eletrodos de aterramento, que são aqueles elementos condutivos diretamente enterrados no solo ou imerso em outro material enterrado, como o concreto, por exemplo. E a esse conjunto de eletrodos dá-se o nome de malha de aterramento ou sistema de aterramento. Então, o eletrodo de aterramento ele tem como função, como foi visto anteriormente, dispersar a corrente no solo, tanto as correntes de defeito, como as correntes de retorno, ainda as correntes induzidas em alguns equipamentos, como eu dei o exemplo do caminhão de transporte de combustível, e ainda as correntes provenientes de descargas atmosféricas. Para a medição da resistência de aterramento de um sistema de aterramento, a NBR 15749 ela define que a resistência de aterramento de um eletrodo ou de uma malha de aterramento ela pode ser obtida através da aplicação da lei de Ohm. Neste caso, o que devemos obter é a relação entre uma corrente e uma tensão, em que a tensão ela é a diferença de potencial medida entre o eletrodo ou malha de aterramento, representada aqui na figura à esquerda, e o terra remoto, representado na figura à direita. E através da injeção da corrente nesse sistema, nós podemos então obter a resistência de aterramento do nosso sistema. Então nós precisamos de uma fonte de corrente, fazer com que essa fonte de corrente faça circular uma corrente entre o eletrodo de aterramento ou malha de aterramento e o terra remoto, no caso o nosso eletrodo auxiliar. Lembrando que esse eletrodo auxiliar ou terra remoto, como definimos, eles são instalados apenas para a medição da resistência de aterramento. Então, fisicamente, lá na malha de aterramento, esse eletrodo não existe. Ele é utilizado quando você vai fazer o ensaio da resistência de aterramento. E geralmente se utiliza um haste de aterramento de 50 centímetros. Então, ela não tem um propósito de servir de aterramento para o sistema. Ele é apenas um eletrodo que vamos instalar próximo ao sistema de aterramento, na vizinhança do sistema de aterramento, para se obter essa resistência de aterramento. Assim, através de uma fonte de corrente, injeta-se uma corrente na malha de aterramento. Essa corrente ela deve ter uma frequência diferente da frequência da rede. No nosso caso aqui, como utilizamos a frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência industrial, então é interessante que se aplique essa corrente para a medição de resistência de aterramento com a frequência diferente da resistência da frequência do sistema de aterramento. Então, algumas empresas elas padronizam esses valores de corrente, algumas frequências e também frequências. Algumas concessionárias utilizam uma frequência de 70 Hz e alguns outros equipamentos já têm uma frequência definida. Tem equipamentos que você consegue mudar essa frequência para fazer esses ensaios. Tem outros equipamentos que eles aplicam esse sinal com a frequência fixa, da ordem de kHz. Então, o ideal é que essa frequência do sinal ela não seja igual à frequência da rede, tampouco múltiplos da frequência da rede, para evitar e limitar a influência dos harmônicos. Então,
Aplicada essa corrente na malha, mede-se então a diferença de potencial entre a malha de aterramento e o eletrodo de aterramento. E através da aplicação da lei de Ohm, se obtém o valor da resistência de aterramento. Então, para fazer essa medição, como nós vamos medir a resistência de aterramento? Eu posso então utilizar um multímetro? A resposta é não. Por quê? A medição da resistência de aterramento ela exige a utilização do método de 3 ou de 4 pontas. Esses métodos eles são métodos de medição de resistência para limitar os erros de medição em função da queda de tensão nos condutores que são utilizados para a malha. Então existem esses métodos. Dê uma pesquisada aí, métodos de medição de 3 e 4 pontas, que vocês vão entender melhor como é que funcionam essas técnicas de medição. Então isso é um assunto lá de instrumentação. Então no caso do multímetro nós temos outro problema, que é o multímetro, a grande maioria deles, eles fazem a medição de resistência aplicando um sinal DC. E na medição da resistência de aterramento nós precisamos aplicar um sinal AC. E um outro ponto que veremos mais adiante é que para a obtenção desse valor da resistência é interessante que obtenhamos determinados valores, uma lista de valores, o ensaio seja realizado em diversos pontos entre o eletrodo auxiliar e a malha de aterramento. Então, como veremos mais adiante, nós fazemos a medição de resistência de aterramento em diversos pontos e a partir desses pontos determinamos a resistência de aterramento. Então, nesse caso, para se fazer o ensaio de resistência de aterramento, não se pode utilizar o multímetro, como foi informado anteriormente, e se utiliza um equipamento denominado terrômetro. Nesse caso, a injeção da corrente e a medição da tensão entre a malha de aterramento e o eletrodo auxiliar, ela é efetuada com um único equipamento, a qual denominamos de terrômetro. Então, é interessante que essa medição de resistência de aterramento ela seja realizada com o terrômetro com certificação de calibração válido, porque aí, quando você tem um equipamento calibrado, você tem uma maior confiabilidade quanto à veracidade dos resultados. Então, é interessante que, ao fazer essa medição, se tenha um instrumento que tenha sido calibrado pelo menos nos últimos 2 anos. Então, temos aqui um modelo específico de um terrômetro, que é um terrômetro bem popular, de fabricação da Megabras, que é utilizado na medição da resistência de aterramento e na medição da resistividade do solo. Esse instrumento ele tem 4 terminais, então ele é um instrumento com medição a 4 pontas. Lembra que eu falei lá de instrumentação, medição a 3 e a 4 pontas. Então, nesse caso aqui, o terrômetro é um instrumento para medição a 4 pontas. Para a medição da resistividade do solo, utilizamos os 4 terminais. Para a medição da resistência de aterramento, utilizamos 3 terminais. Então, no nosso caso aqui, para a medição da resistência de aterramento, o RX aqui seria a nossa resistência e utilizamos esses terminais. Então, é aplicada uma corrente entre esses terminais, que são chamados sondas de corrente. Então, aqui você aplica a corrente e aqui fecha o circuito, ou seja, faz circular uma corrente entre esse terminal e outro, no caso aqui da resistência. Existe uma conexão interna aqui e a medição da corrente, então você faz um loop de corrente entre esses terminais. Com esses outros 2 terminais, que são as sondas de tensão, nós fazemos a medição de tensão em determinados pontos. Então, quando utilizamos a medição a 3 pontas, que é esse caso, internamente esses terminais aqui eles são curto-circuitados pelo próprio instrumento e é medida a resistência entre a tensão entre esses 2 terminais, no caso a tensão no RX. Então você tem a tensão aqui em cima do resistor, então, essa tensão, a queda de tensão aqui é desprezível, porque você praticamente não tem corrente aqui nesses condutores. Então aqui você obtém a tensão. Como a corrente no circuito aqui ela é única, então você tem uma maior veracidade sobre os resultados, tem uma melhor eficiência na sua medição. Então, consequentemente, com esse valor de tensão dividido pela corrente, você tem o valor da resistência através da aplicação da lei de Ohm.
Para se fazer a medição da resistência de aterramento com esse instrumento que foi informado, este é o procedimento de medição. Então, inicialmente, crava-se no terreno um eletrodo auxiliar, que é essa estaca de corrente aqui denominada de E3, e conecta ao borne HEC, que é o borne aqui do instrumento. Então, HEC, o primeiro borne aqui do instrumento. E o borne E, aqui do nosso instrumento, o EXC, sendo conectado à malha de aterramento. Então, você tem aqui o fechamento entre a malha de aterramento e a estaca de corrente. Então, com isso aqui você já pode gerar uma corrente aqui entre a malha de aterramento e o eletrodo auxiliar, na estaca de corrente. Então aqui você já pode gerar uma corrente, onde essa corrente é fechada através da própria malha de aterramento e através do solo entre a estaca de corrente e a malha de aterramento. Então, como foi informado, o termômetro injeta essa corrente através do eletrodo E3 e circula pelo eletrodo E1, criando potenciais aqui na superfície do solo. Posteriormente, crava-se no terreno um eletrodo de tensão, o eletrodo E2, que ele é conectado através de cabos ao borne SET, que é o borne vizinho aqui ao nosso terminal HEC. Então, crava-se nesse terminal. O potencial correspondente a essa distância D2 ela é calculado internamente pelo aparelho, né? Então, injetou uma corrente aqui entre os terminais E3 e E1, fez circular essa corrente e, através desse terminal aqui, dessa sonda de potencial E2, é medida então a tensão e, consequentemente, o próprio aparelho já determina a resistência correspondente a esse ponto, a essa distância aqui D2. Então, o potencial correspondente a essa distância ela é calculado internamente pelo aparelho e vai indicar aqui no painel do próprio instrumento. Posteriormente, faz a mudança da posição desse eletrodo para uma distância maior, de D2. Posteriormente, distancia ele um pouco mais de E1 até próximo à estaca E3. Então, para cada distância dessa, é medida o valor da resistência de aterramento. Então, para a obtenção dessa resistência de aterramento, vai se deslocando essa haste E2 durante todo o percurso entre a malha de aterramento e a haste E3. Então, com isso, são medidos diversos valores de resistência de aterramento entre esse trecho E1 e E3 e obtém-se uma curva da resistência de aterramento da nossa malha de aterramento. É sugerido realizar diversas medições entre E1 e E3. As metodologias de medição de resistência de aterramento sugerem que haja uma alternância, um distanciamento entre E1 e E3 dividido em 20 pontos. Então você vai obter 20 valores de medição, 20 valores de resistência de aterramento, que eles são igualmente distribuídos entre os eletrodos E1 e E3. E o valor da resistência de aterramento, através de um equacionamento, ele é obtido em aproximadamente 62% da distância entre E1 e E3. Ou seja, essa distância D2 aqui, ela é aproximadamente 62% da distância D1. Para se obter uma medição válida da resistência de aterramento, é necessário instalar o eletrodo de corrente, esse eletrodo auxiliar, com um distanciamento suficiente para que se cumpra a condição de não sobreposição das zonas de influência da malha de aterramento. Essa zona de influência ela é a área próxima a cada eletrodo. Então, aqui é a zona de influência da malha de aterramento e aqui é a zona de influência do eletrodo de corrente. Então, nessa zona de influência, que é essa área próxima a cada eletrodo, se observam gradientes de potencial provocados de corrente aqui pela própria malha. Então você tem aqui potenciais gerados pela própria malha e aqui você tem potenciais gerados pelo eletrodo de corrente quando se aplica a corrente através do
do instrumento, no nosso caso o termômetro. Então, fora dessa área de influência, o potencial é praticamente constante, cujo patamar é definido entre os pontos A e B. Então, quando se tem um cumprimento das diretrizes para o ensaio e se utiliza corretamente essa metodologia de ensaio, você obtém essa curva, ou uma curva bem similar a essa, de resistência de aterramento. E o valor da resistência de aterramento obtido para aquela malha de aterramento é o valor da resistência obtida aqui no ponto M. Então, o ponto M representa aquela distância de D2, que é aproximadamente 62% da distância D1, que é a distância entre o eletrodo de corrente e a malha de aterramento. Então, nós temos aqui essa distância D2, que representa aproximadamente 62% entre a distância entre o eletrodo E1 e o eletrodo E3. Então, quando se obtém o valor dessa resistência no ponto M, referente a essa distância D2 lá de 62%, verifica o valor da resistência no ponto L, você desloca mais ou menos aí 2 metros à esquerda de M, e no ponto M também deslocando mais 2 metros à direita. Então, o valor da resistência é a média entre esses três valores. Então, alguns técnicos utilizam essa metodologia. Às vezes só medem a resistência nesses 3 pontos e calculam a média. Mas o interessante é você medir, como foi abordado anteriormente, fazer a medição em aproximadamente 20 pontos entre o eletrodo de corrente, o eletrodo auxiliar de corrente e a nossa malha de aterramento. Então, a partir da medição desses 20 pontos, você vai obter uma curva de resistência em função dessa distância de deslocamento, e se a curva de resistência apresentar essa região de patamar como apresentado nessa figura, então você pode considerar que esse ensaio de corrente, esse ensaio de medição de resistência de aterramento é um ensaio válido, e o valor da resistência obtido ele pode ser considerado como um valor adequado para aquela malha de aterramento. Então, não deixe de assistir à próxima lição. Nela abordaremos as diretrizes para a inserção dos pontos de iluminação e força nas instalações elétricas residenciais. Então, até o próximo vídeo.